Fala, Zé! Estamos aqui voltando. Já tinha um tempo que a gente não gravava, né? Mas hoje a gente está recebendo convidados ultra especiais. Então a gente decidiu aproveitar a passagem deles aqui no nosso estado para a gente poder fazer um programa e gravar aqui um episódio para vocês, né? Eu estou aqui acompanhado do Charles Pessoa, vice-presidente do Simpol, e estamos recebendo aqui no sindicato duas figuras ilustres. Uma delas é o presidente nacional, é o presidente da Confederação Brasileira dos Policiais Civis, a entidade máxima de representação dos policiais civis no Brasil. O nosso amigo, o presidente Giancarlo Miranda, também aí conhecido no estado dele como professor. Seja muito bem-vindo, Giancarlo. Obrigado, Renato, Charles, a todos aí que estão nos acompanhando, né? Ao Zé, né? Os Zés da Polícia Civil. E assim, você falou que ações criminosas, né? Muita gente fala que eu sou parecido mesmo com o professor da La Casa de Papel, né? Mas a gente tem que ter um trabalho sério na Cobrapol. Assumi recentemente, né? Você participou lá do congresso que modificou a composição da Cobrapol e espero que a gente possa caminhar junto e fazer um bom trabalho lá. Eu falei a brincadeira, né, da questão do Casa de Papel, porque realmente o Giancarlo parece muito o professor, né? Inclusive, durante aí uma das campanhas que ele participou, usava, né, a trilha sonora do Casa de Papel, né, presidente? É o professor do bem, né? É o professor do bem. Professor policial. Já virou um corte. O Renato, a gente até conversa com os pessoais daqui, o pessoal chega para fazer gravar o podcast, fala assim, como é que é tal, o pessoal fica meio travado. Fala que, cara, aqui é descontraído, conversa, fica tranquilo, fica de boa aí, como se estivesse conversando num bar mesmo, tal, fica tranquilo. Aí tem essa parte da descontração. O Renato não avisou vocês para dar aquela... Tá bom. Para fazer a surpresinha, né? Surpresa, mas tá bom. E aqui acompanhando o presidente da Cobrapol, temos também o policial civil do estado de Goiás, o agente de polícia Rodrigo Palmeira, que também é diretor da Cobrapol, diretor de políticas públicas. Seja muito bem-vindo, meu amigo Rodrigo. É muita alegria poder estar aqui compartilhando esse grandioso momento, né? Estando com o nosso presidente da Cobrapol, nosso presidente do sindicato, nosso vice-presidente, né? E tentar sempre, quando possível, exercer atividade de representação institucional, quando for cabível, e agora nessa questão da o lado sindical nosso, né? Lutar pelos policiais civis, acreditar que a gente tem sim chance de poder cada vez mais melhorar e cumprir o meu papel, né, de representar a Cobrapol dentro daquilo que me é cabível aqui no nosso estado de Goiás. Excelente. Vou fazer um adendo aqui, o Rodrigo, que é conhecido praticamente por todo o policial civil do estado de Goiás, né, pela questão de estar sempre ministrando instruções na escola superior, né, um policial que tem um legado fantástico, um currículo aí extraordinário, muito acima da média, né, muito bem reconhecido na instituição e conhecido principalmente pela questão de ser um policial visionário, de boas estratégias, né? Eu acho que vem para somar muito com a Cobrapol, viu, presidente? O Rodrigo vem aí para poder colocar seus conhecimentos em prática. Você está trazendo para a confederação um cara que vai poder ajudar bastante, viu? Linha de frente, vai nos auxiliar muito lá. Linha de frente. Só vai. Certo. Só vai. Só vai. Eu quero começar, né, de praxe, passando aqui para os nossos espectadores um pouco sobre quem são vocês, né? Começando aí pelo presidente. Quem é Giancarlo Miranda? Bom, eu sou campograndense, sul-mato-grossense, estado vizinho aqui de Goiás. Cresci lá em Campo Grande, estudei, fiz ensino médio, depois faculdade de Direito. E no final da faculdade de Direito, eu já tinha prestado alguns concursos, trabalhei no Ministério da Agricultura, eu trabalhei também no comércio, estagiei em escritórios de advocacia. E aí eu fui chamado, né, fiz o concurso em 2002, fiquei em 50º, acho. Em 2013 fui chamado para a academia de polícia. Nem sabia o que era polícia na época, né? Fiz concurso para escrivão. Aí me chamaram, era na época, chamaram para a academia 35. Eu fiquei entre esses 35, no final do curso fiquei entre os 10. E aí desde então, desde 2003, estou nessa luta aí como policial civil, depois dirigente sindical. Minha primeira lotação foi delegacia de homicídios, fiquei 5 anos na delegacia de homicídios, eu acho que é uma escola para todo mundo. Depois trabalhei um bom tempo na DERF, até recentemente na DERF, que é roubos e furtos, lá do nosso estado, também uma grande experiência.
E na DERF, que lá tinha assim, uma quantidade muito grande e expressiva de policiais, ali que se falava do sindicato, das lutas do sindicato, que precisava melhorar. E nós criamos um grupo. E esse grupo, depois, em 2010, foi para o Simpol Mato Grosso do Sul. Eu comecei depois como dirigente, diretor jurídico, e em 2015 eu fui eleito presidente do Simpol. Fiquei 2 mandatos, né, 2015 e 2018, 2018 a 2021. E em 2018 também participei já da federação, que é a FEIPOL-COM, e da Cobrapol, ajudando nas demandas. Teve reforma da Previdência, uma PEC do teto de gastos, enfim, com o Brasil inteiro fizemos caminhadas, protestos em Brasília, teve invasão da chapelaria, a gente conseguiu impedir que o governo Temer fizesse a reforma da Previdência naquele momento. Infelizmente, no governo Bolsonaro veio a reforma da Previdência, mesmo assim nós atuamos como protesto, fizemos vários movimentos, mas não conseguimos trazer aquela Previdência que os policiais civis realmente necessitam. Tanto é que há essa disparidade com as Forças Armadas e as polícias militares dos estados. A gente tem que rever isso. E participando da Cobrapol, fui eleito vice-presidente e agora, recentemente, em razão de uma nova composição, vamos terminar esse mandato da Cobrapol como presidente. Tentando aqui, Renato, Charles, Palmeira, fazer um mandato dentro da Cobrapol que seja coletivo, seja de grupo, não seja um mandato presidencialista, mas seja um mandato colaborativo, né, para que qualquer policial civil do Brasil venha a Brasília e se sinta representado, se sinta acolhido, se tiver alguma demanda que nós possamos caminhar juntos no Congresso, no STF, no Ministério da Justiça, em qualquer lugar. A Cobrapol serve em Brasília como embaixada do policial civil. E é assim que nós temos que fazer. E ampliar, né, trazer o Simpol Goiás para dentro, o Simpol Mato Grosso do Sul, todos os sindicatos, todas as representações, para que possamos ficar cada vez mais fortes. Nós somos a polícia investigativa que tem o maior número, né, comparado com a Polícia Federal, enfim, mas nós não temos uma representatividade de qualidade ainda lá. Eu digo de qualidade de estar atuando em todos os setores. Então a gente tem que evoluir muito e a gente conta com Palmeira, conta com você, Renato, conta com você, Charles, e com todos aí que estão nos acompanhando. Então eu tenho uma luta de ser policial civil, uma luta de ser dirigente sindical, mas principalmente que é algo que nos acompanha a vida inteira, até por ser policial, né? Quando você entra na instituição, você acaba se apaixonando. Eu mesmo pensava em fazer outros concursos, fiz um ou outro, mas eu me apaixonei por aquilo. Me apaixonei por ser policial. Você serve, você protege, você vê que a sociedade precisa da gente, né? É fundamental. Mas nós acabamos também vendo que nós somos muito carentes, não temos valorização, não temos estrutura. A população vai registrar uma ocorrência que podia ser resolvida em 1 hora, dias, ou nem solucionada por causa da burocracia, por causa da falta de uma organização melhor dentro da polícia. Então, em razão disso, eu vi que o mundo sindical pode ajudar a solucionar. Só que no mundo sindical a gente apenas reivindica. A gente junta as pessoas, faz protesto e ainda não transforma a vida das pessoas, a nossa vida da forma que nós queríamos. Só vamos transformar com a participação na política, que é outro processo que eu acho que vamos falar aqui. Importante. Mas é isso, né? A gente tem que sempre estar incomodado, sempre tem que estar lutando e pensando nos colegas que estão nas delegacias, passando as dificuldades de todos os dias, né? Com depressão. A gente já perdeu vários colegas, seja para a questão do enfrentamento do crime, que pode acontecer, ou mesmo por suicídio. Então nós temos um papel muito difícil e também que tem muita responsabilidade, que é representar os policiais civis no Brasil. Então por isso que tem que ser compartilhado. E eu estou nesse desafio realmente para fazer essa diferença. Não que eu vou fazer a diferença, mas fazer a diferença de um grupo forte que nós precisamos ter na Cobrapol. E aí vamos juntos nesse trabalho. Excelente, presidente. Esse é o seu relato, né? Falando sobre quem é você, né? Sua carreira, ela evidencia uma coisa muito boa e é bom para quebrar paradigmas. Claro. De que, assim, às vezes o pessoal pensa que os líderes sindicais dos policiais civis são burocratas, né? E aí a gente vê um policial aqui, presidente hoje da Confederação Brasileira, né?
a nossa representação máxima enquanto policiais civis, que tem um currículo aí de passar por várias delegacias, inclusive boa parte desse tempo em delegacias de ponta, né? De ponta, né? Homicídios, de furtos e roubos, né? E ali que houve o interesse pela atividade sindical, então foi uma consequência, né? Não é aquele cara que entrou na polícia, já era um perfil ali de um burocrata e foi fazendo um caminho político. Não, você foi realmente puxado de dentro da ponta, né? Para a atividade sindical. Isso é muito bom, porque muitos colegas às vezes conhecem isso, né? Acha que os presidentes, os líderes sindicais ali são pessoas que já vêm da política. Não, na verdade, é por gostar da carreira, gostar do que faz, a gente se lança, né, na política sindical para poder melhorar a nossa vida. Assim como você, eu também sou apaixonado pela atividade policial, apaixonado pela Polícia Civil, quero me aposentar policial civil, então, para tanto, me disponho a lutar pela minha carreira, as nossas carreiras. Isso foi muito bom que você disse. E tu, Palmeira, dá uma palavra pra gente. Quem é Rodrigo Palmeira? Rodrigo Palmeira, eu fiz o concurso de 2004, né? Primeiro concurso de nível superior que teve aqui no estado de Goiás, tive essa oportunidade. Mas a minha passagem pela polícia durante esses 20 anos aí foi mais ligada a servir. Interessante isso, porque eu entrei na polícia, fui para o interior, fiquei pouco tempo. Na sequência eu fui trabalhar no grupo tático. Logo depois eu tive uma breve passagem pela corregedoria. Depois eu trabalhei na superintendência de inteligência. Aí voltei para o grupo tático novamente. Depois eu tive a chance de trabalhar na gerência de planejamento operacional, na superintendência da época, né, de polícia judiciária. Trabalhei na academia de polícia um tempo. Então, hoje eu estou na supervisão geral da Polícia Civil. Então, a minha passagem na polícia ela foi basicamente servir. Então, você está num grupo tático, você serve aqueles excepcionais policiais que estão nas investigações. Você está dando aula, você serve ensinando. Você está ali na inteligência, você serve prestando informações. No planejamento, você serve o policial na parte logística para que ele possa desempenhar as suas atividades. E hoje o destino me colocou para poder servir o policial civil, as suas famílias, né? Nessa questão da garantia dos seus direitos, dos seus deveres, das suas obrigações. E agora nessa questão de poder servir a diretoria, a presidência da Cobrapol aqui no estado de Goiás, onde a gente possa aí ser uma extensão aqui, como o presidente falou, a Cobrapol ela tem que estar disseminada no Brasil para que possamos ser pontes, né, em ligações tanto sindicais quanto as questões de ordem da luta das garantias do policial civil, mas nunca esquecendo, né, fazendo as atividades com propósito, entender sobre o nosso papel em respeito aos nossos chefes, aos nossos colegas, jamais utilizar de situações que possam aí trazer prejuízos pessoais, né? A nossa luta ela não é pessoal, a nossa luta ela é sindical, é garantir coletiva, aqueles policiais que tombaram já em serviço, aqueles que ficaram com situações físicas comprometidas. E a gente está aqui para isso, é para lutar por isso. Então, o meu papel hoje aqui continua sendo servir. Sou um soldado hoje, né, da Cobrapol, e eu quero continuar exercendo essa atividade de maneira respeitosa, mas acreditando aí nesse ideal, nesse propósito de estar ali para poder dizer, policial, você não está sozinho, a gente está aqui. O que a gente puder fazer para poder orientá-lo, a gente vai estar aqui. Essa é a ideia. Que é a essência do funcionamento dos sindicatos, né? Realmente é servir, estar ao lado dos representados, né? Nossa vez são os policiais civis, então eles têm que ter, através dos sindicatos, da federação e da confederação, eles têm que sentir esse respaldo, essa proteção, a segurança, né? Saber que alguém, né, está incumbido de lutar pelos direitos deles, né? As reivindicações que são coletivas, como você bem colocou. E é um desafio grande, né? Igual falou sobre formação acadêmica, né? A gente faz a faculdade de Direito, fiz pós-graduação, dei aulas por esse país, para as Forças Armadas, para a Polícia Militar, para bombeiro, vários estados aí do Brasil. E hoje, como quem diria, né? A gente poder estar aqui nessa função sindical. E eu gostaria de registrar aqui, presidente, que
eu não faço parte, né, da diretoria, mas eu me sinto da diretoria do sindicato porque eles me recebem. Sou um voluntário, faço porque gosto. A situação do Renato é uma situação muito além da polícia, né? Porque foi bem antes de tudo isso. Charles, a gente foi aproximando com o tempo, bem como todos da diretoria. E eu vejo que quando você tem sintonia e você entende que a nossa vida não é tão somente o objetivo final, mas a jornada, né? Que eu falei até para o Renato isso, que é uma caminhada. Então, tiveram presidentes que nos antecederam, fizeram o seu trabalho. Hoje essa diretoria tem que fazer o trabalho para que o próximo dê continuidade. Então é bíblico isso, né? Tudo está ligado à jornada. E sempre toda honra e toda glória ao nosso Jesus Cristo sempre, né? Sempre. Então é isso. Eu acho que nós vamos caminhar nesse sentido. Isso aí. Presidente, nós travamos aí uma guerra em Brasília durante mais de 15 anos, né? Com a grande pauta liderada pela Cobrapol, da Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. Essa pauta foi vencida em Brasília, né? Chegamos ao fim aí com uma lei muito boa, robusta, cheia de novidades para os policiais civis, garantias, né? Preservação de direitos. Mas essa pauta foi vencida em Brasília. E agora? Qual que é a missão da Cobrapol com a lei orgânica no Brasil? É uma missão muito difícil, né? Então a gente está contando com os sindicatos que são filiados, né? Com todos os policiais civis do Brasil e nossos diretores da Cobrapol, porque, que nem você falou, Brasília se encerrou, a lei orgânica é uma realidade, luta aí de mais de 15 anos, idas e vindas, não conseguimos a lei ideal, foi a lei possível. Mesmo sendo a lei possível, ela traz diversos direitos que vários estados ainda não conseguiram, não tinham no seu ordenamento jurídico. Um exemplo, Piauí mesmo. Piauí, que está com o projeto agora em andamento, ainda tem 44 horas semanais de trabalho dos policiais civis. Isso é um absurdo. Tem que estabelecer as 40 e até mesmo está em discussão na Câmara Federal um projeto que reduz a jornada de trabalho dos policiais civis para 36, até para 30 horas, porque nós temos aí uma das profissões mais difíceis do mundo, é você ser policial. Né? E nós temos aí carga horária para assistente social, para psicólogo, para fisioterapeuta, para médico, para policial não tem. Então a gente tem que estabelecer uma carga horária para o policial em razão do trabalho específico e até para preservar a vida desse policial, né? Índices altíssimos de suicídio, de depressão. Então esse é um ponto. Então, como o Brasil nós vencemos vários estados, os governadores, eles têm que acolher o que está no nosso ordenamento jurídico. Uma lei federal ela é cogente sobre a lei estadual. Né? A Constituição ela estabelece que as polícias civis vão ser regulamentadas através da lei federal. A lei federal regulamentou e cabe aos estados acolher todo o ordenamento que foi colocado na nossa lei orgânica e trazer para os seus policiais civis, como tem que ocorrer aqui em Goiás, Mato Grosso do Sul. Nós temos 4 estados que fizeram de forma mais ainda não totalmente o acolhimento da lei orgânica, mas pegaram alguns pontos, como a unificação dos cargos, e já implementaram. Né? Outros tantos já tem uma comissão criada para a implementação da lei orgânica. E 2 estados que antes da aprovação da lei orgânica já tinham implementado pelo menos a unificação dos cargos. Então a Cobrapol está acompanhando, nós temos uma equipe, principalmente o Humberto, o Cláudio, que estão palestrando nos estados e também fazendo uma formação dos próprios dirigentes, dos policiais civis, conversando com representantes da Assembleia Legislativa, representantes do governo do estado, no sentido da obrigatoriedade da lei, do que ela traz de inovação e do porquê que os dirigentes devem sim fazer essa cobrança do governo para implementar logo. Um exemplo, auxílio saúde. Vários estados não têm, ela traz. Né? Você tem a questão das horas extras, também ela traz. Regulamentação da carga horária, como eu disse, a unificação dos cargos. Você juntar um cargo de investigação de base, que é o escrivão investigador, a princípio, nos estados, você já fortalece. Né? Transformando no oficial investigador de polícia, você fortalece a categoria. Né? Hoje, o mesmo policial que está fazendo a intimação vai ser aquele policial que ele vai ter informação para depois estar dentro do inquérito. Depois já é o policial que vai ser ouvido no judiciário. Se transforma no policial mais completo.
E isso, com certeza, vai trazer valorização. O objetivo principal da lei orgânica é a valorização. Então, nós temos que uniformizar no Brasil, parametrizar a Polícia Civil no nosso país, para a gente possa trabalhar depois a nível nacional uma remuneração condizente para todos. Hoje, nós temos uma grande dificuldade. São Paulo, há 14 cargos da base da Polícia Civil. E como que você vai... E aí, aqui em Goiás, 2, 3, Mato Grosso do Sul, 4... E nós temos aí uma dicotomia no nosso país que a gente não consegue organizar a Polícia Civil em razão de toda a situação que está existindo. Então a lei orgânica ela parametriza, organiza, os estados têm que implementar e depois dessa implementação a valorização é uma consequência. Nós temos aí uma discussão, principalmente em Minas Gerais, que a Cobrapol ela não vai interferir na situação, na política do sindicato. Mas é um exemplo para trazer. Em Minas Gerais, o Sindipol, que é o sindicato que tem mais filiados lá em Minas Gerais, é um sindicato histórico de luta. Na opinião política dele, tem que vir a unificação dos cargos se houver a consequente melhoria da remuneração. Então, essa é uma opinião política que a Cobrapol não vai interferir. Entretanto, né, em outros estados, como o do Espírito Santo, veio a unificação dos cargos antecedente a remuneração. Agora o Espírito Santo está buscando remuneração adequada. Então é uma opinião política de cada estado, mas o fundamental é implementar, é correr atrás dos estados, não deixar que ocorra uma anomalia, né? Por exemplo, em São Paulo, a Cadepol colocou lá oficial investigador de polícia e oficial escrivão de polícia. Isso não pode acontecer. Não pode. A própria da Cadepol, digo... Manteve o problema. Lá em São Paulo houve uma comissão, a maioria dessa comissão formada por delegados, dirigentes da polícia, e mandou um projeto que seria o oficial investigador e oficial escrivão. E é reduzido os 14 cargos praticamente para esses 2 e mais um. Aí a Cobrapol esteve presente já em mais de 5 oportunidades, participamos de audiências públicas. A gente acredita que não vai acontecer dessa forma e vai haver a transformação apenas em oficial investigador. Mas lembrando, não é apenas oficial investigador de polícia. Nós temos aí vários direitos, várias situações que nos dá garantia, nos dá direitos que a lei orgânica nos traz. Precedência nas audiências. Se olhar cada ponto da lei orgânica, é um direito que nos traz. Tivemos vários vetos? Tivemos. Né? Uma discussão que nós temos que fazer agora para resgatar esses vetos, a garantia previdenciária, enfim, uma reserva de vagas no concurso para delegado. Então nós temos aqui que resgatar esses direitos. Mas é um trabalho feito em Brasília. E agora nos estados implementar, que a gente acredita que em Goiás, através da sua liderança, da sua e do Charles, a gente consiga avançar com tranquilidade. E a Cobrapol vai ser parceira nesse sentido. Lei orgânica é uma realidade, mas os estados têm que lutar por ela. Você falou um negócio, a gente está... Assim, você descreveu uma realidade que a gente percebe já. A gente está fazendo algumas reuniões em algumas regionais do interior aí. Eu acho muito interessante isso. Quando você ouve o policial, você sente aquilo que você já tinha, uma impressão que você já tinha. O pessoal, os policiais de forma geral, eles batem muito no ponto da unificação dos cargos. Isso. Aí a gente tem que puxar o cara e falar assim, a lei orgânica não é só isso. Tudo bem, provavelmente deve ser o principal ponto. Mas a lei orgânica ela é uma gama de outras situações, de outras garantias que ela traz, que inclusive já estão valendo. Você citou a precedência, o CNJ já mandou cumprir, isso, independente de regulamentação, né? Aqui a gente começou uma luta agora de não transportar menor de idade, porque também consta lá, né? Aqui fazia esse transporte? Não, faz. O judiciário manda para o civil transportar menor de idade. E a gente falou assim, não, negativo. Tem uma lei federal, a lei orgânica, que proíbe. Não é para fazer. Vamos começar a oficiar juiz, Ministério Público, que é para parar de mandar essa responsabilidade para o civil. Essa intimação de Polícia Civil, pega e leva para tal. Não, isso não é serviço nosso. Né? Então, o policial, você sente que a preocupação dele, foi lei orgânica, unificar os cargos. Não, a lei orgânica não é só isso. Ela tem uma gama de outras garantias que ela traz. E é aquela oportunidade de explicar para o policial, né? Falar isso para ele.
mostrar essas situações para ele. A gente já sentia isso no início, né? Era um ponto que alguns policiais até criticam. Mas você vai aumentar meu serviço aqui, não vai aumentar meu salário, né? Aí você tem que vir explicar. Falar assim, cara, a sua carga horária é a mesma. Aqui em Goiás já é 40 horas, né? Vai manter. Não vai aumentar o seu trabalho, vai aumentar a sua responsabilidade, sim. Mas quando aumenta a responsabilidade, também aumenta aquele argumento de que tem que ser mais valorizado também. Né? Então, se você falou, isso é o que a gente sente, é o que a gente precisa, sempre está explicando para o policial. Né? E as visitas são interessantes nesse ponto, que a lei orgânica ela não se resume à unificação de cargos. Né? Que, inclusive, é interessante para o governo. Aqui, claro. De forma informal, quando a gente conversa com representantes de governo, que eles têm conhecimento da lei, eles falam, nossa, isso aí pra gente é ótimo. Eles já falaram isso pra mim. Falaram, não, isso aí... A gente conversou com um assessor da administração, nessas reuniões nossas aí da luta da estruturação, e ele falou, nossa, esse ponto da lei aí é ótimo. Né? Para o governo é interessante. Para o cidadão também, né? Mas, consequentemente, para a eficiência do serviço, para o cidadão também é ótimo. Você falou, o cara que vai intimar ali é o mesmo que vai fazer o inquérito, ele já tem todas as informações, não precisa ficar passando como é hoje. O agente intima, chega na delegacia, não, agora o escrivão que vai te ouvir. Aí o escrivão, o que está acontecendo aqui? Que situação que é? Aí tem que ouvir tudo de novo. E nisso aí, algumas informações elas vão se perder. Se perdem. E isso atrapalha, né, no trabalho de investigação. Então, esse é o principal vantagem do cargo do oficial, que o cara vai fazer tudo, né? Ele não vai trabalhar mais, a carga horária dele é a mesma, ele faz o que ele conseguir fazer, mas ele faz de forma mais eficiente. Sim. Não tem como você falar que não é. Vai ficar mais bem feito. Vai ficar mais bem feito. O trabalho não vai se perder nenhuma informação. E numa investigação, os detalhes é que influenciam no resultado da investigação. Eu que sou escrivão, que vou ouvir as pessoas, ou a pessoa quando vai dar um depoimento, ela fala assim, o que eu tenho que falar? Fala assim, cara, não deixa nada de fora. Um detalhezinho que você achar que não tem importância, pra gente aqui, é o que vai abrir o caminho correto da investigação. Né? Então, o importante é isso, a gente passar para os policiais, né, porque é o nosso não é o nosso público, né? O nosso público é a população que a gente atende, mas o nosso colega de trabalho que a lei orgânica ela é muito mais ampla do que simplesmente unificar os cargos de agente escrivão, né? É o que o pessoal fica... Ela organiza, né? A Polícia Civil ela carece de organização. Então, essa organização, com certeza, vai trazer valorização. Né? Porque, primeiro, então, são 3 pilares. Um ajuste técnico aqui, mas retornando aqui em cima da fala do Charles, né, presidente? Então, a lei orgânica, ela... não é somente a questão da transformação dos cargos. Ela traz muitas outras mais coisas, né? Então, como eu disse, 3 pilares, né? Você organiza a Polícia Civil com desburocratização, eficiência, que é o segundo pilar, e valorização. A valorização é consequência. Né? Dentro dos pilares, ela é consequência. Porque a gente todos nós, né? Eu entrei no sindicalismo porque eu via que, além de a gente não conseguir atender a população bem, a gente carecia de valorização. Toda a nossa luta, você está no sindicato em razão de valorização. Todos nós aqui queremos valorização. Sabemos que a gente pode fazer mais pela população e as nossas famílias também precisam de mais. Então, a lei orgânica ela traz essa questão de poder fazer mais para a população e também traz essa consequência de sermos mais valorizados. Esse é o espírito, né, que nós temos que lutar, que brigar e tentar fortalecer a Polícia Civil. Não é vou continuar fazendo a mesma coisa para sempre. Vamos tentar trazer mais complexidade de atribuições e, consequentemente, mais valorização. E assim, a gente vai ter uma Polícia Civil que ela tem mais entrega para a população. A população precisa que se investigue um crime, vai registrar uma ocorrência, vai ser mais rápido esse registro, mais rápida a solução e, consequentemente, a gente vai ser mais valorizado. É bom falar dessa questão dessa padronização, uniformização das polícias civis no Brasil, né? Uma coisa que a gente acha que, por exemplo, pra gente não é irrelevante. A questão da carga horária de 40 horas, que está prevista na lei orgânica. Né? Carga horária máxima de 40 horas. Isso. É irrelevante pra gente, mas pro Piauí já não é. Lá a carga horária é 44. Agora vai ser regulamentado. Alguns estados,
agentes, escrivães fazem parte, né, faziam parte ali do Conselho Superior da Polícia Civil. Aqui em Goiás não fazia. Mas foi a própria lei orgânica que forçou a regulamentação da participação de agentes escrivães do Conselho Superior. Hoje aqui em Goiás, depois da questão da lei orgânica, foi regulamentado. Hoje nós temos um agente, um escrivão e um papiloscopista participando do Conselho Superior. Ou seja, deliberando questões muito importantes da Polícia Civil, né? Estão participando ali do Conselho. Ainda precisa de ajustes. Porque, igual a lei orgânica coloca, que deve haver essa participação de forma paritária, ela também tem que passar por um processo de indicação. Eu não acredito que a melhor maneira de trazer para dentro do Conselho Superior seja a indicação ali do delegado-geral. Ele pensar ali o agente que ele quer trazer para o Conselho Superior, o escrivão, né, e o papiloscopista. Eu acredito que a gente tem que passar por um processo democrático, né? Eu acho que quem deve votar são os pares. Eu acho que os agentes e os escrivães e os papiloscopistas votarem nos seus, né, representantes ali no Conselho Superior, né? Mas a gente vê, né? São guerras que a gente vai travando aos poucos, né? E nesse sentido, eu queria até te perguntar, Jean, a transformação dos cargos. A gente vem com esse cargo forte, robusto, tá ali na parede ali, né? O nosso bonezinho, o oficial investigador, que já está se tornando uma realidade em outros estados. O que você considera de mais moderno nesse cargo de oficial investigador de polícia? O que você acha que é a maior vantagem que a gente vai ter com a instituição do cargo de oficial? A vantagem vai ser a entrega. Hoje em dia, o investigador faz uma coisa, o escrivão faz outra, embora sejam uma interligada à outra, né? O Charles até comentou aqui, né? A mesma pessoa que vai registrar uma ocorrência, ela conta o mesmo fato para o investigador, que repassa para o escrivão, que repassa para o delegado. A gente vai diminuir, dar mais eficiência, diminuir esse espaço aqui. Então a entrega nossa vai ser muito maior. O oficial investigador de polícia é um policial completo, né? Hoje nós temos aí uma polícia civil muito burocrática que ela acaba não entregando e quando entrega demora muito tempo. Então a gente tem que reduzir esse tempo, nós damos mais agilidade e o maior beneficiado vai ser aquela pessoa que está registrando a ocorrência, que teve uma bicicleta furtada, que teve um ente querido que foi morto, enfim, com todo tipo de crime vai ser mais rápido a solução, a investigação, e é esse o nosso papel principal. A Polícia Civil ela é para investigar, para entregar resultado. Nós temos hoje a maior preocupação do nosso país é na segurança pública. E se a gente não trabalhar com alternativas para reduzir essa sensação de impunidade, de criminalidade, de violência que assola toda a nossa comunidade, as facções criminosas vão tomar conta do nosso país. Tivemos aí na segunda-feira, infelizmente, um colega que estava conosco no nosso último congresso da Cobrapol, fatalmente aí, morto numa operação lá na favela Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, né, que foi um enfrentamento. E isso está se expandindo no nosso país. Então, nós já, com a lei orgânica, estamos nos antecipando, trazendo soluções de segurança pública, algo que a própria PEC da segurança pública que o ministro Lewandowski trouxe para o Congresso Nacional, o governo federal trouxe para o Congresso Nacional, não traz. Ela não traz melhoria efetiva para a população. A lei orgânica traz. O oficial investigador de polícia é uma melhoria na atenção da segurança pública, é uma melhoria na Polícia Civil, que é a realidade. Vamos implementar e com certeza vai melhorar nosso atendimento. E a gente está falando de vidas, né? Vidas do policial, vidas das suas famílias. A importância da garantia para que o policial possa exercer sua atividade e a sua família ter ali um mínimo de entendimento de que ele está lutando por uma causa e, se for necessário, ele vai entregar sua vida pela sociedade. A lei orgânica está aí para iniciar esse processo, né? Teve a criação, agora vem o desenvolvimento, para que a gente possa ter essa garantia. Tanto é uma das coisas mais básicas, por exemplo, aqui, que muitos me perguntam, presidente, por que tem esse nome? Né? Principalmente quem é da área militar fala, não, oficial não, tem o oficial, tem o praça, e não tem nada a ver uma história com a outra. Então, eu não sei, presidente, se o senhor pode mostrar, principalmente para os nossos colegas aqui de Goiás, né, que com certeza esse vídeo vai se difundir pelo Brasil, por que do nome, né? Oficial investigador de polícia.
Isso é importante o pessoal entender. Então não é só uma questão de dinheiro, salário, é a unificação, é a celeridade, é o retorno imediato para a sociedade, é transformar o policial numa atividade técnica, assim, para poder dar subsídio aí para o delegado tomar suas decisões. Então, ele é como o presidente falou, ele é muito amplo, né? Então, presidente, esse nome, né? Para o pessoal entender, né? Por que tem isso aí. Eu tive curiosidade de aprender, foi legal, né? Se eu puder falar. Assim, o nome é o empoderamento, né? É uma investigação oficial, né? Oficial investigador, que realmente é o servidor público responsável para a investigação no nosso país. É um ato oficial, investigador, né? De Perfeito. polícia. Então, qualquer crime que ocorre que seja competência da Polícia Civil, quem vai chegar no local, quem vai colher as evidências, né, junto com a perícia, quem vai acompanhar a investigação, fazer as entrevistas, é o oficial investigador. Perfeito. Então, nós estamos conseguindo, com o oficial investigador, fazer uma entrega que a Polícia Civil há muito tempo precisava fazer. Né? Nós temos aí o delegado de polícia na lei orgânica, temos o oficial investigador e o perito oficial nos estados que tem a perícia dentro da Polícia Civil. Então, o oficial investigador é o cargo principal. Não vamos diminuir os demais, mas é o cargo que vai ter o maior efetivo, vai estar nas delegacias, vai estar nas ruas, nas viaturas, é onde a população vai se identificar com a polícia. Então, nós temos que realmente fazer essa padronização e dentro dessa padronização a gente criar aí uma polícia muito mais próxima da sociedade. E fazendo só um parênteses, é que se for falar do que a lei orgânica traz, a gente vai passar aqui 2, 3 horas. Mas tínhamos estados aqui no nosso país que ainda eram o requisito de ingresso para vários cargos era nível médio. A lei orgânica já trouxe o nível superior. Então, Goiás não era essa a realidade, mas outro estado era. Perfeito. E isso nos ingessa na luta nacional. Como que você vai lutar por valorização, na PEC da segurança, colocar subsídios para que possamos trazer um custeio para os policiais civis no país inteiro, se a própria Polícia Civil ela não é organizada de forma retilínea, né? Não é padronizada. Então, a lei orgânica, mais uma vez, traz esse direito. Muito ampla. Excelente. E os colegas também os oficiais, investigadores, os agentes, atuais agentes, escrivães, que também pretendem, às vezes, concorrer a um cargo de delegado, hoje também tem pontos extras, né, na concorrência, ou seja, né, tem um caminho um pouco mais facilitado. É um reconhecimento através da lei orgânica, correto? Sim, sim. Não, você consegue, através do tempo policial, e padroniza. Né? No país inteiro, agora, o tempo de Polícia Civil vai contar não é cada estado vai falar esse tempo aqui de conta como título, como Goiás. Goiás, eu acho que sempre contou de forma bem expressiva o tempo de Polícia Civil. Então, vai padronizar para o país inteiro esse tempo para o concurso de delegado. Isso, com certeza, nós vamos ter aí que é o topo da carreira, que é delegado de polícia, mais oficiais e investigadores depois. E é isso, né? Como o presidente falou, ninguém vai ganhar. É só uma questão de pontuação. Você já tem um policial experiente e com isso ele vai fazer um concurso público, como todos fazem, só que ele vai ter essa diferença de pontuação em decorrência da experiência policial que ele tem. Então, mais uma vez, quem ganha é a sociedade. Mas, como o presidente falou, são 2, 3 horas aí para poder esclarecer, aí, mas né? O propósito ele não é tão somente salarial, é muita coisa, ele é muito amplo, né? Mas Eu acho que vale a pena até registrar aqui, até para os policiais que nos acompanham aí através do programa, que no ano passado, depois a gente aprovou a lei orgânica em novembro de 2023. Exato. O ano de 2024 seria um ano para a gente poder tratar mais com a nossa base da questão do oficial, né? Debater mais o assunto. A base ela quer entender mais sobre a lei orgânica. Só que nós passamos um ano todo em discussão, principalmente negociação salarial com o governo e também com a comissão discutindo lei orgânica. Essa comissão formada pelo Simpol, pela Ogopos, Sindepol, que é o Sindicato dos Delegados de Polícia, né? Todas as representações de classe dos policiais civis, mais a direção da Polícia Civil. Então foi praticamente 10 meses, né, Charles? Eu e o Charles participamos. Boa parte do ano passado. Boa parte do ano passado a gente passou discutindo nessa comissão e tratando simultaneamente a questão da negociação salarial. Que aqui em Goiás, bem parecido com Minas Gerais, presidente, os policiais têm uma expectativa também de uma contrapartida financeira para poder fazer a instituição do oficial.
A gente, lógico, a gente está debatendo ainda com a base, mas algo que a gente vê que a maioria dos policiais entende é que essa necessidade realmente dessa padronização, dessa transformação também do cargo, para a gente poder modernizar e também buscar valorização através disso, né? Isso aí também é um consenso. O pessoal está entendendo que o caminho da valorização é justamente a regulamentação da lei orgânica mesmo, né? Principalmente do cargo. Para valorizar o cargo. O governo não tem como não valorizar um profissional que vai entregar resultado, né? Isso é consequência. E a PEC da segurança pública está polêmico lá em Brasília, né? Eu estou vendo que a Cobrapol está tendo uma grande atuação, né? Defendendo os interesses dos policiais civis. Como é que está lá? Você pode passar para a gente um pouquinho? É importante a gente falar da PEC da segurança e, como eu disse, fazer esse paralelo com a lei orgânica da Polícia Civil. Da forma que está a PEC da segurança hoje, a lei orgânica ela entrega mais para a população do que essa PEC da segurança. Com a unificação dos cargos, padronização, a Polícia Civil se torna mais eficiente, menos burocrática, mais organizada e ela vai conseguir melhorar seus índices e ser uma polícia muito mais cidadã. Isso é a nossa lei orgânica. A PEC da segurança não traz nada. Ela modifica a atuação da Polícia Rodoviária Federal, trata de algumas atribuições da Polícia Federal, que vai atuar mais na questão do combate ao crime organizado, mas ela não atua na questão da segurança do dia a dia, no combate à criminalidade do dia a dia. Não vai alterar em nada nós que estamos na linha de frente. Até porque, em nenhum momento, o governo federal ou o ministro da Justiça nos chamou para ouvir quais são as nossas demandas, que nós acreditamos que pode ser melhorado na segurança pública, no atendimento das polícias. Foi uma PEC discutida em gabinete. Então ela não vai tratar da realidade, com certeza, do nosso país. E aí, nesse sentido, a Cobrapol, nós nos reunimos com a Depol Brasil, tivemos reuniões também com o relator da PEC, o deputado por Pernambuco, Mendonça Filho. Já participamos de audiências públicas e na próxima semana nós vamos estar numa audiência pública, até com certeza quem puder estar presente também daqui de Goiás é importante. Estaremos lá. Na Comissão de Segurança Pública para tratar da PEC de segurança. Tivemos ontem uma reunião com a FENAPEF, FENAPRF, e é uma verdade, nem arriscar dizer. Todas as entidades que representam profissionais da segurança pública, operadores da segurança pública, não concordam com a PEC da forma que está. Então o posicionamento da Cobrapol hoje é desfavorável à PEC. Desfavorável, não concordamos. Mas não é desfavorável ao diálogo para melhorar a PEC. Claro. E aí que nós discutimos também, a gente não vamos discutir nada. Eu acho que é temerário. Né? Até assim, fazendo todas as vênias possíveis ao posicionamento da Depol Brasil, nós não assinamos um documento dizendo que é PEC do caos. Realmente, nós temos que retirar aquele texto, grande parte do texto que está hoje na PEC, mas temos que aproveitar o momento da discussão. Se o governo federal encaminhou uma PEC, quer que seja aprovada, então vamos apresentar um texto substitutivo, apresentar nossas emendas, para que o que nós acreditamos, nós que somos operadores de segurança, os colegas aqui que estão nas ruas, fazendo investigação, sabem das necessidades e passar a colocar na PEC, para que possamos atender melhor as pessoas, para que possamos trazer uma sensação de segurança, que é o nosso dever. E aí, uma questão que é fundamental, que é unânime, a gente resgatar os direitos previdenciários que nos foram sonegados na reforma da Previdência. Fazer a equivalência com as Forças Armadas e as polícias militares do país. Porque a mesma bala que atinge o policial militar atinge o policial civil. A dor é a mesma, né? Então, as famílias vão chorar da mesma forma. E outra coisa, é uma grande diferença hoje entre os policiais civis que adentraram até 2019 e aqueles pós-2019. Não podemos ter duas polícias na mesma instituição, como ocorre na Polícia Civil dos estados. Exato. Então, muito bem pontuado. Então nós temos que resgatar o direito previdenciário e aí é uma discussão que a Cobrapol vai fazer. Nós não somos donos da verdade, mas criar dentro da diretoria para a gente colocar dentro dessa PEC situações que nos valorizem. Um fundo nacional que possa ser aplicado em custeio salarial. Podemos discutir, por que não, o provimento único.
Se tem uma PEC, por que a gente não discute? Nós temos que colocar situações que nós acreditamos que a segurança pública vai se tornar mais eficiente, menos custosa para o governo e melhor para a população. E colocar em discussão. Então, se a PEC está colocada, vamos colocar nossas propostas. Com certeza, a Cobrapol vai definir essas propostas e discutir com os deputados, que sejam os nossos apoiadores, discutir com o governo federal. E quem sabe a gente não transforme essa PEC, esse limão azedo aí, numa limonada doce para todos nós. Que seja algo aí que a população, ao final das contas, vai ser a melhor beneficiada. No mundo político, eu acho que é assim, né? O governo manda uma proposta para o Congresso, ele já sabe que algumas coisas ali ele vai ter que ceder, né? Para conseguir aprovar a principal parte do projeto. Então é a questão política, né? É ter participação política, o policial ter essa consciência política, né? De acompanhar, de participar, de conscientizar que tem que ter um nosso lá, né? Sei que você vai falar isso, de ter um nosso lá para poder, porque quem discute isso são os deputados, né? Então, se a gente não tem um deputado, não adianta. Então, aí a gente tem que ficar buscando os apoiadores, né? São deputados que, em tese, teriam que convergem com as mesmas ideias. Então, a gente jogar o jogo político, né? O governo manda uma proposta, ele já sabe que não vai passar da forma que está. Algumas coisas vão ter que alterar, algumas coisas vai ter que ceder, e para chegar num consenso, né? Ali só passa se tiver consenso. E para chegar no consenso é onde a gente entra com a discussão, né? Discutir não é simplesmente rechaçar por inteiro. Claro. Não, peraí, vem cá. Você quer conversar para tentar melhorar e ver a possibilidade disso aqui ser aprovado? Ou que não? Então vamos. Onde a gente pode colocar alguns pontos de interesse nosso, né? A gente resolver. Não foram resolvidos até agora, talvez seja o momento. É uma oportunidade, né? Inclusive no final, né, da aprovação da lei orgânica, com aquele tanto de veto que o Lula trouxe, né? Tirou muitos direitos que a gente estava colocando ali, mas o governo federal fez um compromisso com a Cobrapol, de que em um momento posterior, e não demoraria, trataria desses pontos que foram vetados e da questão da Previdência, que é algo muito caro para a gente, né? Nós estamos sendo tratados com total falta de isonomia entre as forças policiais, né? Igual você bem colocou, né? O tiro que mata o policial, a bala que mata o policial militar é a mesma bala que mata o policial civil. Por que esse tratamento diferenciado, né? Então é oportunidade, a gente tem que avançar e vamos para cima, conta com a gente. Isso é muito importante, né? Eu fico vendo muito essa questão que a gente fala sobre o policial que faleceu, né? O colega do Rio de Janeiro, né? Com todo respeito à sua unidade, à sua família, aos seus colegas. Eu já fui baleado já, presidente. E essa dor, ela realmente dói mesmo. Dói em todos os aspectos, né? Dói no imediato e dói em caso de necessidade, não foi o meu caso, né? Onde você precisa de um suporte e você não tem. E, por exemplo, eu estou nessa função de políticas públicas, né? Onde a gente tem ideias, essas ideias são debatidas para que a gente possa concretizar um amparo legal para que o público, né, a sociedade possa ter esse reflexo positivo. Presidente, o senhor viajando aí por esse Brasil afora, como é que o senhor enxerga aí nos estados, nos municípios, né, essa questão da representação política, né, onde o oficial que está previsto, né, dentro da nossa lei orgânica, mas o agente, escrivão, papiloscopista, estão ali na sua representação legislativa, onde a gente consegue ali nivelar o nosso teatro de operações nas discussões políticas, né? Como é que o senhor enxerga essa questão do policial nos seus mandatos aí políticos, né? Deputados, os vereadores, prefeitos, na luta, na batalha em que a polícia judiciária, tanto estaduais quanto a federal, consiga aí objetivos, né? Consiga de fato correr atrás de políticas que beneficiem a sociedade, o público em geral. Nós estamos aí muito carentes, né, de representatividade. Em razão disso que tivemos aí, eu acredito que tudo é consequência. Se nós não tivermos envolvimento político, todas as matérias que tratam de valorização, de melhoria, de atuação da nossa carreira, dos policiais civis como um todo, ficam paradas. Tivemos a lei orgânica que ficou travada em mais de 15 anos. Né? Nós temos discussões aí que não são colocadas para debate, porque nós não temos deputados que são da categoria para defender essa discussão. Então, é algo que já
há mais de 8 anos, acredito, 6, 7 anos, o próprio ex-presidente da Cobrapol, Itamir, colocava empoderamento político do policial civil, né, palestrou no nosso país, mas nós temos que, aos poucos, quebrar essa cultura. Né? O policial tem uma cultura. Eu não vou votar no colega aqui, porque se ele for eleito, ele vai estar melhor que eu que estou na delegacia. Não, poxa, você vai ter alguém lá para você bater na porta, vai ter alguém lá para te atender. Se ele não te atender, você não vota mais, ele elege outro. Tem que mostrar que nós temos força de eleição. E o governo federal, o governo estadual, o próprio prefeito, ele não olha, é essa a realidade, ele não olha a gente como um operador de segurança pública, não olha a gente como alguém que vai resolver a questão da criminalidade, olha a gente como voto. Quando a gente está organizado, como vocês têm um sindicato forte, eles veem o Simpol Goiás como um grupo forte que tem ramificação em todo o estado e pode e traz, né, risco eleitoral. Né? Se estiver contra, como está contra o governador Caiado, com certeza o governador Caiado está decrescendo. Né? Então, que tem a possibilidade de ser candidato a presidente, mas como é presidente, se a própria polícia do seu estado está contra. Se o sindicato está dizendo que ele traiu os policiais civis, não cumpriu com a palavra, isso é muito ruim para o governador. E aí nós temos que transformar essa indignação do sindicato, essa questão política que o sindicato faz muito bem, em representatividade política. Por que não eleger um representante da Polícia Civil de Goiás como um deputado estadual, um deputado federal? E isso não só em Goiás, no país inteiro. O senhor tem alguns exemplos no Brasil Nós temos de êxito nisso aí? Em Rondônia, o presidente do Simpol Rondônia, que é o Ribeiro, ele é Ribeiro do Simpol, é deputado estadual lá em Rondônia, e no mandato dele já agora, em 3 anos praticamente, né, já o salário deles dobrou por interlocução do Ribeiro. A lei orgânica vai ser implementada, já está em discussão. Então é um deputado muito atuante, inclusive é diretor da Cobrapol e estará conosco nas discussões em Brasília. Até mesmo se tiver algum evento aqui em Goiás, vão trazer o Ribeiro para fazer essa fala. Esse é um deputado estadual. Temos vereadores, o vice-presidente do Simpol Santa Catarina é vereador, já em razão do trabalho sindical. É algo assim que ainda é embrionário, mas a gente tem que quebrar essa cultura. O Tony Brito, né, Tony Brito é presidente do Simpol do Ceará, foi deputado estadual, melhorou muito a carreira dos policiais vereador lá. E atualmente é vereador por Fortaleza, que é a 4ª maior cidade do Brasil, né? 4ª capital. Então, assim, eu acho que Brasília muito relevante. Tem um distrital em Brasília também, eu acho. Brasília nós temos 2 distritais, policiais civis. O presidente da Assembleia Distrital, o Wellington, é policial civil, agente, né? E ele já foi presidente, inclusive, do Simpol DF. Então, e hoje, em razão da interlocução dos deputados distritais, depois de, acho que mais de 5 anos, 6 anos, os policiais civis do DF estão alcançando, se der tudo certo, a paridade com a Polícia Federal. Presidente, então é fato. Não é achismo. Que a representação política traz benefícios. Traz benefícios. O que nos falta uma coisa diretamente ligada à outra. É ter essa mudança de cultura. Eleger um colega seu de delegacia, cobrar dele, estar junto dele, porque vai ser uma pessoa para você importunar, vai ser uma pessoa para você dar sugestão, vai ser alguém que tem que levantar sua bandeira, porque depois que ele terminar o mandato, ele volta para a delegacia. Ah, não volta mais, é para outro local, mas ele continua como policial civil. Perfeito. Ele vai aposentar como policial civil. E a gente precisa ter uma bancada de policiais civis. Esse é o futuro e é algo que, dentro da confederação, a gente tem falado sempre, né? Tem discursado, tem incentivado os policiais civis a saírem candidatos, seja do sindicato ou da base, mas para que a gente tenha representatividade. Não vai mudar nada se nós não participarmos da política. Essa é uma verdade que é muito clara. Né? Você pode ter o melhor sindicato, a melhor polícia civil do país, mas se não tiver um político que defenda a causa, nada vai mudar. Perfeito. Tem um vídeo, depois eu vou procurar, do Itamir, inclusive. Mostrar. Eu tenho esse guardado em algum lugar. Ele fala, ele fez um vídeo com um fundo lá do Congresso, e aí ele fala das pautas lá da representação de política, e aí ele fala assim, sabe o que a gente tem que ter aqui? Eu vou te falar o que a gente não tem, que são policiais deputados.
E aí ele fala, ó, aqui tem tantos coronéis deputados, aqui tem tantos delegados deputados. O que a gente não tem aqui é a gente escrivão deputado. É por isso que as coisas que são tão difíceis para a gente. Sim, a mensagem é essa. Eu vou procurar o vídeo depois e vou te mostrar. Precisa do parlamentar, né? A etimologia da palavra parlamentar é aquele que fala. E os policiais civis carecem daquele que fala por eles. Nós não temos. Vou pegar um exemplo aqui nosso, em Goiás, né? Essa restauração foi uma batalha gigantesca que o sindicato encabeçou nos últimos 2 anos, principalmente. Fiquei sabendo, presidente. Muito tempo, muito dinheiro gasto. Muito dinheiro, muita energia. Né? Muito profissionalismo. Também. Muito profissionalismo. Nós tivemos que colocar questões de estudos de impacto financeiro. Isso a gente não faz sozinho, a gente faz com quem é profissional no assunto. Então a gente teve que se dedicar muito a essa pauta, né? Mas na hora H, que é aquela hora do projeto ser encaminhado para Lego, aquela hora que você precisa abrir uma porta, chegar alguém com certa importância para poder falar para o governador, faltou. E a gente sabia que isso, em algum momento, a gente ia sentir falta, né? Se a gente tivesse um deputado que seja para fazer essa palavra pé de ouvido ou para bater, que é muito importante, a gente tem o parlamentar fala assim, governador, isso aqui é o seguinte, vai dar problema e eu tenho lado. A gente não tinha ninguém para poder gritar com a gente. Então, acaba que fica o sindicato sozinho numa guerra, né? Se a gente tivesse alguém ali para poder abrir as portas quando precisou ser abertas, eu tenho certeza que o caminho seria facilitado. E não foi. Então, assim, eu peguei a questão da restauração, mas quantas pautas a gente tem aí, né? Recentemente eu fui convidado para uma audiência pública lá na Assembleia Legislativa para falar sobre o teletrabalho. Quando eu cheguei lá para poder fazer uma fala lá pro pessoal que estava presente, né, debatendo, acharam estranho, né? Pô, policial vai falar de teletrabalho? Por quê? Porque na cabeça da sociedade, o policial é aquele que está dentro de uma viatura rodando, né, fazendo patrulhamento na rua. Então, quando eu falei da questão do teletrabalho, que pode ser muito útil para os policiais civis e para a sociedade também, que vai colher esse resultado, né, que a gente sabe que o escrivão hoje, de casa, ele consegue movimentar todas as peças do inquérito. Ele consegue fazer intimações, audiências ali, através do módulo virtual, né? Até o agente, quebrando paradigma... Né? Agora vai ser o oficial investigador que vai fazer isso. Isso, o oficial. Até o oficial investigador ali, vamos colocar o investigador que vai fazer um relatório, que agora é o laudo investigativo, né? Ele consegue fazer isso a partir de casa. Para que ele tem que ir para a delegacia, que é um ambiente, às vezes, que tem vários policiais chegando com flagrante, chegando com outros problemas, e tira a concentração dele num caso que ele está fazendo uma análise telemática. Ele precisa de total concentração. Ele pode fazer isso da casa dele. Ele vai trazer economicidade para o Estado, né? Porque ele vai estar usando os recursos próprios, vai estar na casa dele mais concentrado, vai fazer um resultado até mais rápido. Então, assim, é uma pauta para ser discutida. Mas quando você tem um parlamentar para falar sobre ela, é diferente. Que conhece, né? Que conhece, que tem o poder de voz, né? Ele conhece e tem o poder de voz ao mesmo tempo. Né? Então, eu vejo a Cobra Paula tem sido fundamental, porque não é de hoje essa luta, né? Eu tenho acompanhado a Cobra Paula no mínimo ali desde 2017, né? Que eu comecei a participar mais das atividades aqui do Simpol, na época o presidente Paulo Sérgio. Coordenei a campanha da Kate Amorim, justamente porque a Cobra Paula faz, né, essa orientação. Policiais, sejam candidatos. A gente precisa de eleger policiais civis para poder nos representar também a sociedade. São pessoas capacitadas para representar não somente os policiais, mas a sociedade que quer segurança pública, especialmente. Então é muito importante essa pauta. Eu vejo como uma das pautas prioritárias da Cobrapol e a gente deve continuar, sim, porque é uma semente que foi plantada e está germinando. E vamos continuar. A gente tem que ver que nas unidades policiais, né, o oficial investigador, o policial civil como um todo, se prepara para uma unidade de elite, aí faz os cursos de operações especiais, o outro já é mais discreto,
o outro vai para casa, tem uma família, mas assim, nós somos muito fechados em nós mesmos. Não temos aí fazemos o nosso trabalho realmente de excelência em razão de toda uma estrutura que a gente não tem, né, da falta de valorização. Então o Brasil inteiro, o policial civil do Brasil inteiro está de parabéns. Mas a gente tem esse preconceito com a política, né, que tem que ser quebrado, quebrar esse paradigma. Aí se tem um policial civil que é político, aquele cara lá está pensando nele mesmo. Não, poxa, vamos incentivar cada vez mais. Isso aí, vamos buscar sermos operações especiais na política. A gente consegue enfrentar tudo, passar por tudo, porque a gente não entra na política e ganha os votos necessários. Nós temos lá a PRF, que é um contingente menor que o nosso, muito menor. Policial federal, deputado federal, tem o PRF, senador, policial civil, oficial investigador, né, que é na junção dos cargos, não temos nenhum. Tem uns delegados, tem policiais militares de todas as patentes, deputados federais e nós, infelizmente. Tomara que nessa próxima eleição, o ano que vem, a gente consiga ter vários candidatos e a gente consiga ter candidatos vitoriosos. Esse é o nosso trabalho. Isso é importante, desculpa, Charles, a questão é a seguinte, tudo está ligado ao terreno. Só quem conhece o combate é quem está no terreno. Até então tudo é teoria. Então o senhor está lá combatendo o tempo todo no terreno. Aqui em Goiás, o tempo todo vocês combatendo no terreno. Então já mostrou, não tem aquele negócio que a gente fala em delegacia? Isso aqui não funciona, isso aqui não adianta. O policial vai lá, faz o concurso público, ele escuta um monte de coisa, mas na hora que ele senta, ele vai saber exatamente o que funciona. Então essas militâncias, essas questões que acontecem aí nos parlamentos desse país inteiro, já está mais do que comprovado. Para que você possa combater naquele terreno, você precisa de algum tipo de recurso. E um desses recursos é a conscientização da representação política. Então, isso é muito importante. É como o senhor falou, presidente, aqui é uma questão de consciência da categoria. De entender que aquele camarada que está lá representando, uma hora ele vai sair de lá, ele vai voltar para a delegacia. Então, ele está ali justamente para isso aí, presidente Renato, de dizer o seguinte, ele vai ser o cara que vai ser cobrado, ele vai ser o cara que vai ser lembrado. Se ele não for eleito, ele vai voltar para a delegacia. Não é um tom de ameaça, é que ele está ali por um propósito. Exato, tem que cumprir. Ele não está indo para um cargo vitalício, ele não vai ganhar um salário vitalício, ele está ali para poder brigar. Então é importante respeitar, principalmente o senhor que está muito lá em Brasília, nessas guerras aí, em que a gente precisa inicialmente ter essa consciência, senhores, nivelar o teatro de operações. Não tem como a gente combater. Alguém está lá com um fuzil e você chegar lá com uma baladeira. Você tem que nivelar isso aí, porque se não tiver isso, a gente vai ter dificuldade. E a história está mostrando isso. A história mostra dificuldades. A história recente está mostrando, como o senhor tem rodado o Brasil todo aí, de que aqueles estados que têm policiais como deputados, senadores, prefeitos, etc. e tal, conseguem ter avanço na melhoria para o policial, para a família e principalmente para a sociedade. Então, nós temos que ter essa consciência. Pensem um pouco sobre isso. Eu queria só citar uma estatística, o Renato vai lembrar dela. Na reunião, na eleição da Kate, você tem noção da força que a gente tem, né? Os políticos, eles sempre querem apoio nosso. Goiás tem 243 municípios. 46, né? A Kate teve voto em 239 municípios. É muita coisa. Por quê? Porque nós somos... A policial civil está pulverizado no estado. Ele não é um cara, um deputado que vai fazer eleição naquela cidade onde ele foi prefeito, naquela regiãozinha específica. O candidato policial civil, não. Ele é no estado inteiro. Ele vai ter voto, ele tem capacidade de voto em todas as cidades. Né? Então, é um candidato diferenciado. Então, a categoria só precisa se conscientizar disso, que tem possibilidade, tem força para chegar lá. E o principal, viu? Não adianta nada a gente estar falando aqui, um exemplo que eu dou, vai um candidato que para deputado estadual, para deputado federal, para vereador. Não adianta você lançar 50 policiais, você não vai eleger ninguém. Você tem que ter alguém para você apoiar e esse alguém, de fato, ter condições de ganhar. Então, a nossa colega aí, ela quase chegou lá. Então, ela foi na jornada, mostrou que é possível e o futuro agora cabe a quem está aqui para militar sobre isso aí. Presidente, muito importante isso aí que o senhor falou, mas muito importante não só para aqui, para o Estado, mas para todo o Brasil. Eu sou entusiasta disso. Como bem disse, não adianta, você não tem para quem conversar. Fica muito difícil. Por isso que são verdadeiros heróis esses presidentes classistas de hoje que tentam o tempo todo lutar em desvantagem. São heróis. Excelente. Presidente, a gente já caminhando para o final do nosso bate-papo, do podcast,
O senhor tem muitos compromissos ainda para serem feitos ainda hoje, mas eu quero aproveitar aqui para registrar a minha grande gratidão, em nome da minha diretoria e também dos policiais civis do Estado de Goiás, a nossa grande gratidão com a Cobrapol, primeiramente ali com o ex-presidente Adriano Bandeira, e agora continuando, né, no seu trabalho, por ter protegido os policiais civis de Goiás, abraçado a nossa pauta, né, e estar levando, né, junto conosco para todo o Brasil o que aconteceu com os policiais civis de Goiás, né? Todos os policiais devem saber que nós fomos traídos pelo governador Ronaldo Caiado, né, que havia feito um compromisso público com os policiais civis. Público, foi numa grande assembleia que nós recebemos ele na nossa casa, no Clube dos Policiais Civis, e ele fez um compromisso ali de que faria a restauração da carreira dos policiais, né? E no momento ali que ele deveria cumprir com esse compromisso, ele falhou, né? E por isso, hoje nós estamos nesse cenário de enfrentamento e, mais do que isso, agradecer porque nós estamos nesse enfrentamento e não nos sentimos sozinhos em nenhum momento. Desde o primeiro momento que a gente apresentou essa nova posição política aqui no nosso sindicato, pelo enfrentamento, a Cobrapol esteve ao nosso lado. Eu quero agradecer, eu sempre agradeci o presidente Bandeira, quero agradecer a você também por estar ao nosso lado, estar levando para os demais estados o que aconteceu aqui, para que a gente não deixamos acontecer novamente, da gente ajudar candidatos que não têm compromisso com os policiais, sobretudo os policiais civis, né, que são os nossos representados. Então, o governador Ronaldo Caiado fez uma grande traição com os policiais civis aqui do nosso estado. Hoje ele se lança como um candidato à presidência da República no Brasil, empoderado principalmente em cima do nosso trabalho de segurança pública aqui no estado, onde a gente teve reduções em todos os crimes de forma extraordinária. Nós temos aí produzido como nunca, né? E eles têm levantado essa bandeira da segurança pública, colocando como salvador da pátria. Mas é importante a gente confrontar essa fala dele como se fosse o homem, né, da segurança pública. É um homem também que não cumpre palavra, né? Diferentemente do que a gente esperava que ele fosse fazer o compromisso, né, e cumprir, não foi feito, né? Então a gente está levando isso para o Brasil. Nós temos o lema aqui do Brasil vai saber. E a gente faz isso justamente porque a gente conta com o apoio da Cobrapol. E aqui eu quero agradecer a você, presidente Giancarlo Miranda, e toda a diretoria da Cobrapol por ter abraçado esse sindicato, acolhido e estar guerreando essa luta com a gente. Muito obrigado. Obrigado. Né? Na verdade, a Cobrapol, né? Então é uma continuidade dos trabalhos. Né? Antes, com o Bandeira, que acolheu, que esteve junto. E agora comigo, pode contar com a Cobrapol sempre. A luta do Simpol Goiás é a luta da Cobrapol, sempre vai ser. E a gente tem que demonstrar realmente. Porque se há um governador que ele utiliza da segurança pública do seu estado como propaganda para ser um candidato a presidente da República, como o Caiado faz, mas ele não valoriza os seus policiais, nem cumpre sua palavra, imagina ele presidente da República, o que ele vai fazer com o nosso país. Então isso tem que ser alertado, o Brasil tem que saber e pode contar conosco sempre nesse trabalho. A Cobrapol tem o dever de reverberar a voz dos sindicatos, de estar junto. Eu, salvo engano, quando houve o anúncio da reestruturação, quando ele deu a palavra dele, a Cobrapol estava presente, né? Estava presente. Então ela teve uma assembleia de quase 2.000 pessoas. Toda a categoria, né, acreditando que essa palavra seria cumprida, a Cobrapol também estava presente. E também esteve presente quando ocorreu a traição, quando não houve cumprimento da palavra, e vai continuar presente na luta de vocês, sempre. E aí fica até aqui o convite para os policiais civis de Goiás, para o Simpol Goiás. Por que não, Renato? A gente não traz aqui os policiais civis do Brasil para estarem presentes aqui em Goiânia, fazer um ato, fazer um grande encontro dos policiais civis, das representações, para a gente mostrar que o Brasil veio para cá, veio para Goiânia, falar com o governador Caiado que ele não cumpre a palavra, falar que ele não valorizou os policiais civis de Goiás, dizer que tudo que ele fala sobre segurança pública é mentira.
Então vamos fazer esse convite aí, se vocês aceitarem, trazer o Brasil para cá. O Brasil vai saber com o Brasil aqui também. Prontamente aceito, presidente. Ficaremos muito felizes aí se a gente tiver a oportunidade de receber todas as lideranças do Brasil, dos policiais civis do Brasil aqui no nosso estado, né, para a gente poder falar mais de perto sobre o que aconteceu e evitar que aconteça isso em outros estados. Os governantes têm que ter medo de dar a palavra e não cumprir. Se não vai cumprir, não dá a palavra. Não custa nada, mas uma vez que deu a palavra, tem que cumprir o acordo. Exatamente. Então vamos fazer esse grande enfrentamento, essa grande luta e fazer esse encontro aqui. Pode contar com a gente. Obrigado. E a gente partindo agora para as considerações finais, eu gostaria de uma palavrinha de cada um de vocês aí. Bom, eu, como policial civil aqui do estado de Goiás, né, há 2 décadas, queria dizer, presidente, eu como filho de militar, meu pai é um oficial do Exército Brasileiro, a gente exerce o papel de soldado. Então, eu sou um soldado da Cobrapol, dentro das minhas limitações, né, do que me cabe lá dentro. Dizer ao senhor que a gente está aqui, né, no estado para poder servir aqui o sindicato, os policiais civis do estado de Goiás, dentro do que eu possa dizer no nome da Cobrapol. E tudo que o senhor precisar, estaremos aqui, firmes e fortes, para continuar fazendo o que eu falei lá no começo, né? Servir. Então, nosso papel aqui é servir. É isso. Palmeira, conte conosco, vamos servir juntos, lá em Brasília, aqui em Goiás, no Brasil inteiro. A Cobrapol tem que servir o policial. Essa é a função, né? Servir o policial civil como representante nacional, como apresentando propostas na Câmara Federal, no Senado, estando no Ministério da Justiça. Essa é a nossa função. E aí você falou assim, poxa, 2 décadas, né, de polícia. Eu também tenho mais de 2 décadas. Falei, rapaz, passa rápido, né? E o legado que nós temos que deixar na Polícia Civil e nas representações de classe é de trabalho, é de servir e mostrar que é possível achar um caminho de valorização, né? Já saímos aí de... Pô, a Polícia Civil era nível médio e tinha uma piada no meu estado, falando, antigamente você deixava cair a identidade em frente a uma unidade policial, no outro dia te chamavam para você trabalhar lá na polícia, né? Mudou muito. Hoje o concurso para policial civil é um dos mais concorridos do país, né? Sai o edital no meu estado, tá para sair o edital, ainda não sei, está só a briga para adequação para oficial investigador, vai ser um dos mais concorridos do país. Então tem muita gente que quer ser policial civil, está gostando da instituição. A gente vê, você cria um Simpol Goiás, deve ter, a Polícia Civil de Goiás tem vários seguidores, pessoas que não são policiais, que admiram, que falam bem. A realidade está mudando. E essa realidade nós estamos participando dela. Então nós temos que deixar esse legado, tanto de atender bem as pessoas, de buscar resolver os problemas que elas trazem para as unidades policiais, que são problemas graves, né? Ninguém vai ali levar um buquê de flores para o policial civil. Vai lá apresentar o problema mais grave da vida dela. E essa é a realidade que nós temos que trabalhar. Então, a Cobrapol sempre vai estar de portas abertas, né? Buscando deixar esse legado, que saindo o Giancarlo, vai estar o Renato, vai estar o Palmeira, vai estar o Charles, né? Pessoas que vão continuar com o trabalho, melhorando o trabalho, inclusive. Então, a gente tem um grande trabalho no Congresso Nacional, PEC da segurança, retomar os direitos previdenciários que nos foram retirados, melhorar a nossa lei orgânica, implementar nos estados e, principalmente, valorizar. Que na hora que a gente tem que pensar é na família do policial civil que nós perdemos no Rio de Janeiro, os policiais civis que vocês já perderam aqui, que eu perdi no nosso estado. Isso. E em todas essas famílias aí lutadas. E nos colegas que passam essas dificuldades. É por isso que nós estamos aqui. Ninguém veio para o sindicato para mordomia, ninguém veio para a confederação para mordomia. Veio por acreditar que é possível fazer esse caminho de melhoria da Polícia Civil como um todo. E aí vamos juntos. Vamos juntos. E somos todos um só nessa caminhada. Obrigado, Renato, pelo convite. Só tem um negócio pesado agora, né? Ele pagou a missão paga, a missão cumprida. Esse evento em Goiás agora. Vamos fazer um anúncio dele. Vai acontecer, pode ter certeza. Se o Fechar presidente abriu essa oportunidade pra gente, a gente não vai perder a oportunidade, não. Vai acontecer. Não, mas o senhor tem que falar, missão paga, missão cumprida. Missão paga, missão cumprida. Então, iremos cumprir essa missão.
E você já é o grande... Você já está incumbido de nos organizar esse Tá piruando evento, errado, viu? né, soldado? Tá piruando errado. Vai assistir. Comprometeu o presidente, hein? Vai acontecer sim. Vamos fazer o anúncio na hora certa, então. E aí, Charles? O Giancarlo fechou com uma fala muito interessante, que é todo mundo, né? Isso aqui, o sindicato não é a diretoria do sindicato, a Cobrapol não é a diretoria da Cobrapol, é todo mundo. O policial tem que participar, para eleger um colega, para acompanhar, para dar sugestão, para cobrar, para reclamar também. Mas é interessante, quando for cobrar e reclamar, ter conhecimento do que está falando também, né? Igual a gente falou, da lei orgânica, tem gente que não leu a lei orgânica, não tem conhecimento e quer criticar a questão da criação do cargo. Então, o trabalho de categoria, ele é de todo mundo, né? Foi o que eu falei, o Giancarlo foi muito feliz lá no finalzinho aí, e a gente queria só reforçar isso. Que aqui a gente não está sozinho aqui. A gente precisa do apoio dos policiais, dos colegas, né? E a gente conta com isso. A luta é coletiva, né? Coletiva. Ninguém aqui está lutando para si. Todo mundo está lutando para todos, né? A luta é coletiva. Quero agradecer imensamente aqui. Estou muito feliz, realmente, de estar recebendo o presidente da Cobrapol, meu amigo Giancarlo. Era apenas uma passagem, uma visita, né? Eu falei, Renato, posso passar aí? Na quinta-feira eu tenho que ir para Caldas, tenho que visitar as unidades policiais da região. E na sexta-feira pode ser? Pode ser. Ele falou, Jean, podemos gravar então? Pode. Eu falei, vamos gravar. Sem preparar a pauta, sem discutir nada, né? Mas o gostoso do programa é isso, é ficar natural, um bate-papo. Acho que foi um grande momento aqui para os policiais conhecerem o Giancarlo, conhecer o trabalho da Cobrapol, conhecer o Rodrigo, né? Quem não conhece, em Goiás praticamente todo mundo conhece, o Rodrigo é conhecidão. Mas foi muito bom, produtivo. Quero agradecer mais uma vez aqui pela presença, pela participação aqui conosco. E dizer que sempre que precisar do Simpol Goiás, estamos aqui de portas abertas para você, para toda a diretoria da Cobrapol, para os sindicatos do Brasil, porque nós entendemos que essa irmandade que a gente faz na polícia, ela está ultrapassando as fronteiras através principalmente do trabalho da Cobrapol. Muito obrigado, presidente. Valeu. Somos todos um só. Isso aí, todos um só. Valeu, pessoal. Quem está assistindo o vídeo, por favor, comenta, compartilha o nosso conteúdo e vamos para a próxima. Um abraço, fiquem com Deus.